Oi, gente! Tratamento de vidas passadas. Um caso real. Uma pessoa sentindo dor de cabeça, sentindo dor na cervical, peso na nuca, sentindo dor na região lombar. Como o tratamento de vidas passadas pode auxiliar numa situação como essa? Bem-vindo a esse canal de conexão com o seu universo interior. Aqui nós compartilhamos conhecimento para que te auxilie nas suas buscas por autoconhecimento, por desenvolvimento, por equilíbrio, por expansão de consciência, que auxilie no seu despertar, com ferramentas objetivas, terapêuticas, que no dia a dia podem tornar esse seu caminho mais leve. Então, no nosso exemplo de hoje, um caso concreto, o atendimento nesse caso foi para mim mesma. Então, eu estava sentindo esses sintomas: dor de cabeça, dor na região da cervical, um peso na nuca, dor na região lombar. No tratamento de vidas passadas, nós conectamos elementos do nosso campo psíquico que possam estar ativos no nosso campo áurico, no nosso campo energético, interferindo inclusive em sintomas físicos ou emocionais, estados mentais. Nesse caso, estamos falando aqui de alguns sintomas já no corpo físico. Às vezes pode se tratar de uma irritação, não uma dor no corpo físico, por exemplo. Em todos os casos, os tratamentos terapêuticos nunca substituem tratamentos médicos tradicionais. Então, de qualquer maneira, a pessoa ela vai precisar fazer todos os exames que ela tiver que fazer de acordo com os sintomas, por exemplo, físicos que ela estiver sentindo. Ela vai ter que seguir todo o tratamento médico. Se for um caso, por exemplo, que ela precise fazer uma cirurgia, ela vai fazer a cirurgia, desde que, obviamente, haja uma indicação médica para isso. Se ela deixar de fazer a cirurgia, foi porque houve também uma indicação médica para isso posterior, Ela pode inicialmente ter um quadro e depois repetir, por exemplo, os exames e deixar de ser necessária aquela cirurgia, somente para citar um exemplo. Então, para termos em mente, antes de entrarmos aqui no nosso exemplo, no nosso caso concreto, que as terapias não substituem tratamento médico. Então, sempre é bom ter essa nota aí na nossa mente em letras garrafais. Então, estamos falando aqui de um tratamento de vidas passadas. Assim como o tratamento de vidas passadas não substitui um tratamento médico, tratamentos médicos também não substituem tratamentos de vidas passadas. São esferas de atuação complementares. Então, quando nós já temos um sintoma no corpo físico, já houve, por exemplo, uma alteração real na célula física, no organismo, no funcionamento daquele corpo, vai precisar de um medicamento, vai precisar de uma intervenção, como nós falamos da medicina, mas existe algo que está relacionado ao fato de ter se apresentado aquele sintoma. E aquele tratamento da medicina também não vai alcançar este algo. Então, nenhum substitui o outro. No nosso caso aqui, no tratamento de vidas passadas, do nosso exemplo de hoje, do nosso exemplo concreto, foi sintonizada, então, na sessão de captação psíquica, nessa estrutura de captação psíquica, foi sintonizada uma personalidade, como aqui a paciente, a cliente era eu mesma, foi sintonizada, então, uma personalidade de uma vida passada minha, uma encarnação anterior, qualquer que seja aí o período de tempo. E nesse caso, a pessoa, a personalidade, ela tinha, obviamente, desencarnado já, e não tinha se dado conta disso, o que é bastante comum nos tratamentos de vida passada. Então, na ocasião, na existência em que essa pessoa viveu em um corpo físico, biológico, assim como o nosso, na época dela,
ela veio a falecer em um dado momento e não se deu conta disso, não percebeu, não conseguiu compreender essa morte do corpo físico. Isso acontece por vários motivos, e aí nós podemos dar vários exemplos. No caso específico do exemplo de hoje, tratava-se de uma indígena. E na concepção dela, naquela época, ela imaginava que quando as pessoas em geral morriam, ou ali pelo menos na realidade dela, né, na cultura dela, ela imaginava que morrer significaria se integrar completamente à natureza de uma forma como que se dissolver, como se a consciência individual dela, em um momento de morte do corpo físico, deixasse de existir sob esse ponto de vista de uma individualidade. Ela fosse fazer parte da mata, parte do rio, parte da lua, da floresta, enfim, ela fosse se dissipar ali em meio à natureza. Como isso nunca ocorreu, ela continuava se percebendo enquanto indivíduo e havia então ali um apego a esta ideia, né, esta crença. Isso é uma crença, né? A pessoa tinha a crença de que ao morrer aconteceria de uma determinada maneira. Ela esperava por um cenário. Como aquele cenário nunca aconteceu, ela nunca compreendeu até o momento do atendimento, ela não havia compreendido que aquela situação já havia ocorrido, porque ela tinha uma crença sobre como deveria ser aquela situação. Isso gera um apego a uma ideia pré-concebida, que precisa, na mente daquela pessoa, naquela condição, precisa ser atendida, e que enquanto não é atendida, a pessoa não se deixa conduzir pela realidade. Ela espera que as coisas sejam como ela imaginou que seriam e não fica aberta a sentir e a perceber, a captar a realidade de fato e se deixar conduzir pela realidade. Ela fica esperando uma realidade que é imaginada por ela, por uma crença. Então, como isso nunca aconteceu, como falamos, ela não teve essa consciência dissolvida, integrada à natureza desta maneira. Ela, na ocasião, chegou a ficar realmente bem idosa. Ela era uma anciã na tribo indígena lá dela. Então, naquela ocasião, desencarnou por velhice mesmo, né? Já estava bem idosa. E ela se via daquela forma. Ela se via como que num momento final, né? Naquele momento em que a pessoa está ali desfalecendo, perdendo já a vida, se desconectando, e como se esse momento final nunca tivesse chegado ao final. Como se aquele dia fosse para a concepção daquela energia mental, que é essa personalidade, essa energia mental, emocional ali cristalizada, na percepção dela, aquele dia que a princípio pareceria único, na verdade já se passaram séculos. E para ela é como se ela estivesse ainda naquele momento final. Essa perda de referência do tempo existe porque ela já está desencarnada, ela está fora do corpo físico, então ela está fora desta percepção de tempo que nós temos quando estamos encarnados. A gente pode até ter um pouco de noção disso quando a gente sonha, por exemplo, e percebe que num sonho a gente ora está num lugar, ora está no outro. A percepção de tempo é diferente. Então, fora de um corpo físico, de uma realidade vista pelo filtro do corpo físico, percebida pelo corpo físico, essa percepção, essa referência de tempo não é igual à que a gente está habituado aqui enquanto estamos conversando. Então, para ela estava ali, se desfalecendo. Essa condição existe para todos nós, isto é, essa condição de termos personalidades nossas de encarnações anteriores que sequer se deram conta de que já não tem mais o seu corpo físico vivo e que não compreendem essa condição e permanecem em um momento final,
cristalizado e se alastrando ao longo do tempo. Então, todos nós, quando nascemos em novos corpos físicos, trazemos essa realidade de diversas personalidades que vão se acumulando nessa condição. Assim, nessa encarnação, nascemos com essa lista, digamos, de personalidades pendentes, e nas encarnações anteriores também nascemos nessa mesma condição. Em todas elas tínhamos já pendências anteriores, nessa situação energética. Quando nascemos, então, temos uma constituição que é influenciada pelo fato de termos essas pendências. Em algumas situações, uma influência maior, em outras, uma influência menor. Essa influência existe na hora em que a gente, inclusive, formata, digamos assim, esse novo projeto, essa nova encarnação, essa nova existência, essa nova personalidade que estamos utilizando aqui neste momento. Então, isso é considerado. Está dentro do nosso âmbito ali de consciência. Contudo, mesmo que ela já estivesse, no caso aqui concreto, essa minha personalidade, essa indígena, ela já fizesse parte dessa minha história, já tivesse ali na minha lista de pendências, mesmo antes dessa minha encarnação atual ser formatada, né, digamos assim, então tenha me acompanhado aí por todas essas décadas, ela estava dentro de um campo maior da minha consciência. Ela não estava ainda próxima aqui no meu campo áurico, no meu corpo energético. No momento em que uma personalidade nossa se aproxima, se aloja no nosso campo áurico, no nosso corpo aqui energético, ou seja, bem próximo aqui do nosso corpo de manifestação aqui física, biológica, ela fica sujeita a gerar alterações, inclusive no nosso corpo físico. Qualquer coisa pode ser um gatilho em que a gente, com a nossa consciência, puxa uma personalidade que já está na nossa lista de pendências para mais perto de nós. Que ela aflore muito próxima aqui do nosso campo. Neste caso, para continuar aqui um exemplo concreto, para deixar bem palpável aqui uma situação, uns dias atrás, poucos dias atrás dessa situação da dor de cabeça, talvez 2 dias, eu, já que este exemplo aqui é um caso que aconteceu comigo, estava fazendo uma meditação. Durante esta meditação, me veio uma ideia, um pensamento. Inclusive, depois da meditação, eu compartilhei, eu expressei, eu comentei sobre isso e disse que eu queria, ainda não sei quando, ainda não fiz, eu queria aprofundar os conhecimentos em relação às ervas, a utilização para fazer chás, para fazer banhos, algo que está na minha lista aí de coisas a fazer. Ainda não fiz, eu só disse que faria e farei, ainda não sei quando. Quando eu fiz isso, para mim, neste momento, serviu como o gatilho em que eu puxei esta personalidade, porque na época em que ela foi uma indígena, era isso o que ela fazia. Ela saiu a vida toda, né? Porque ela ficou bem anciã mesmo. Ela saiu a vida toda auxiliando com chás, com raízes, com cascas, né, com ervas, passando inclusive para gerações futuras aquele ensinamento que iam junto com ela e que ela mostrava como fazia, ia lá, pegava e preparava e utilizava nas pessoas. Essa foi a vida dela, ela se dedicou integralmente na vida dela a isso. Quando eu manifestei essa vontade, agora eu verbalizei isso, eu puxei ela para o meu campo. Então, neste caso em específico,
esta personalidade tinha sido uma pessoa, na época dela, que viveu muito bem dentro da realidade dela, dentro da cultura dela. O único ponto foi o apego a uma crença. Então, isso também é um ponto importante. Às vezes as pessoas podem imaginar que quando desencarnam, podem passar por alguma espécie de julgamento, seja delas mesmas, né, da própria consciência, ou talvez imaginem de um terceiro, né, em que vai haver um balanço, né, de isso você fez classificando como bom, isso você fez não foi tão bom. A gente tem na cultura do Egito Antigo, inclusive, eles chamavam isso de julgamento de Maat, né, que haveria ali um peso, né, colocaria na balança, mesmo que a pessoa fez de bom ou de mal. Eles usavam inclusive a referência de uma pena, de que um coração teria que ser mais leve do que a pena para ela passar nesse julgamento. Na verdade, não, pelo que a gente observa na prática mesmo dos atendimentos, não se trata de algum tipo de julgamento moral, e sim simplesmente uma condição energética. Então, neste caso, se fosse feito um julgamento moral, não haveria nada que prendesse aquela personalidade em específico. Aquela, tá? Porque eu já tive outras que não teriam passado num julgamento moral. Esta passaria. Não haveria nada ali que a desabonasse, pelo contrário. Ela poderia ganhar muitos pontos ali, ter muita ajuda. Mas ela tinha uma crença. Então, ela acreditava que deveria ser daquela forma. Aquilo se torna uma teimosia, um ponto fixo, em que a pessoa não consegue... Quando ela acredita numa crença, ela não consegue ver a realidade, porque ela só vê a crença. Ela só aceita se for daquela forma. Então, ela não consegue compreender o que de fato aconteceu, porque ela acredita que deveria acontecer da forma em que ela acredita, e ela fica esperando que aconteça daquela forma que ela acredita. Então, simplesmente por essa condição, ela não consegue ver a realidade, ela não consegue se integrar. O que aconteceria se ela não tivesse se cristalizado em uma crença e tivesse realmente aberta a perceber a vida como ela é e não a querer impor para a vida um conceito pré-estabelecido de como deveria ser? Ela conseguiria perceber a morte do corpo físico dela. É algo natural. É algo que deveria ser simples de ser percebido, porque faz parte da natureza. Ela já era uma anciã, tinha a sua sabedoria em relação a vários pontos. Ela poderia perceber que se desprendeu de um corpo físico, que aquele corpo físico não existe mais, que inclusive ali na cultura foi talvez enterrado, não sei como ali na tribo dela, na época dela, se fazia, mas ela conseguiria inclusive perceber isso, que foi feito ali, as pessoas percebendo a morte daquele corpo e tomando as providências em relação àquilo. Ela conseguiria se desapegar daquela situação, agradecer inclusive, né, seria o ideal, por aquela existência, por aquela encarnação, por aquele corpo, por aquela vida, aquela experiência. E aí sim ela se integraria por não opor nenhum tipo de resistência, ainda que inconsciente. Ela não estava opondo resistência conscientemente, mas a crença opõe uma resistência inconsciente, é como a construção de um muro, energeticamente falando. Então ela não consegue perceber a realidade. Então, ela poderia, se não tivesse esse apego a essa crença, essa teimosia, digamos assim, ela poderia ter percebido ali a realidade, ter visto o que aconteceu, ter se dado conta, ter aceitado, ter agradecido e aí sim ter se integrado ao bloco de consciência. Não ficar dissociada da sua própria consciência, ficar apartada ali, ficar afastada, isolada. Ela se integraria. Como que seria essa integração? Então, dentro da nossa consciência, vamos dar um exemplo ilustrativo de que a nossa consciência seja uma chama, né? Uma chama. Vamos imaginar uma fogueirinha.
quando a gente olha para uma fogueirinha, a gente vê uma fogueirinha. Essa é a quantidade, uma fogueira. Estou vendo uma fogueira. Então eu vejo uma fogueira. Dentro da fogueira, se eu fosse a fogueira, estou lá dentro. De lá de dentro para fora, eu percebo que essa fogueira é feita de várias fagulhas. Inclusive, a gente conseguiria, né, pegar um graveto e pegar uma parte daquele fogo, uma parcela, e talvez transportar para outro lugar, fazer outra fogueira. Então, a gente vê também as fagulhinhas, né, da fogueira indo para diversas direções. Então, de dentro da fogueira, eu sendo uma fagulhinha, eu veria que eu sou uma fagulhinha, que ali tem uma outra fagulhinha do lado, ali tem uma outra fagulhinha. Quem olha de fora para a fogueira vê uma fogueira, ela não vê duas fogueiras, ou 3 fogueiras, ou 5 fogueiras. Ela vê uma fogueira, mas dentro da fogueira existem várias fagulhinhas. Então, para a gente trazer uma ilustração, se essa minha personalidade não tivesse oposto uma resistência inconsciente, naquele momento do desencarne, ela integraria essa chama, essa fogueirinha que é a nossa consciência. Ela estaria dentro dessa fogueirinha e não apartada, como se fosse um foguinho separado. Ela estaria integrando esta consciência, essa chama, essa energia. Ela estaria associada, fazendo parte de um todo. Então, cada encarnação que nós fazemos gera uma personalidade. Hoje eu tenho aqui essa personalidade se manifestando, conversando. Ela está integrada a um bloco de consciência. Estando integrada, inclusive, ela consegue falar por todas as fagulhinhas. Então, dentro da minha consciência existem várias personalidades integradas. Agora, inclusive, a da indígena, que aí no tratamento de vidas passadas, a gente aplica técnicas de regressão de consultório mesmo, em que ela consegue voltar no tempo, ela se torna a paciente, esta personalidade ali, que não tinha entendido o que tinha acontecido, que estava cristalizada numa crença, estava teimando com alguma coisa, ainda que inconscientemente, ela entra em regressão para que em regressão ela se dê conta do que de fato aconteceu, ela consiga ver a realidade. Ela vê que o corpo físico dela não existe mais, ela volta a este momento. Então ela compreende o que aconteceu. Ela consegue, então, se integrar voluntariamente, ela consegue perceber a realidade e dessa forma mudar ali o seu estado, que antes era de uma crença que precisava ser atendida, para uma abertura em perceber a realidade e se deixar conduzir por essa realidade. Então ela se integra a essa consciência. Então, depois do tratamento, ela está integrada à minha consciência, assim como outras personalidades de outras encarnações estão integradas à minha consciência. Isso, inclusive, facilita, por exemplo, quando eu for fazer o que eu disse que faria lá depois da meditação. Eu for estudar sobre ervas, chás, qualquer uso desse conhecimento que ela já teve. De qualquer forma, para eu readquirir esse conhecimento, para eu me recordar desse conhecimento, eu vou precisar estudar agora se eu realmente quiser fazer isso. O fato dela ter se integrado não significa que automaticamente haja um download e eu comece a saber por milagre qual é a erva para isso ou para aquilo, mas vai me dar uma facilidade maior para qualquer contato que eu tenha com isso, eu já conseguir ir retomando esse conhecimento que já é meu de outras épocas. Então, eu não vou precisar, digamos, estudar tanto como se fosse realmente a primeira vez, porque não é a primeira vez. Será um resgate do conhecimento. De qualquer forma, eu preciso de algo que puxe esse resgate, porque este cérebro aqui, físico, deste corpo físico, este cérebro não tem esse conhecimento. Então, preciso trazer para este campo físico um conhecimento que já está na minha consciência, por outras experiências. Essa facilidade a gente consegue também com o tratamento de vidas passadas.
Então, aqui, né, nesse exemplo prático, a gente tem vários pontos aqui de ganho. Eu tinha dores no corpo, esse tratamento vai me auxiliar, não significa que substitua tratamento médico, não significa que substitua, por exemplo, exercícios físicos de qualquer atividade, qualquer prática esportiva, uma caminhada, porque sim, isso também, obviamente, influencia para que você tenha um corpo que não vá ser um corpo cheio de dores, né? Que a gente tenha bons hábitos de saúde, de alimentação, de atividade física, de acompanhamento médico, não substitui nada disso, mas sim auxilia. Então, a gente tem esse auxílio na parte física e a gente tem, neste caso específico, neste exemplo, um auxílio em relação a algo que eu pretendo me aprofundar em termos de conhecimento e que vai ficar mais facilitado. Inclusive, às vezes, quando a gente quer adquirir algum conhecimento e tem uma personalidade que está, digamos, empacada em uma situação, isso às vezes tem o efeito, obviamente, contrário. Enquanto essa personalidade não sai daquela condição de paralisação, a pessoa sente um bloqueio, uma dificuldade de aprendizado em relação a um determinado tema, por exemplo, ou a vários temas. Tem uma dificuldade de aprender, uma dificuldade de assimilar, estuda e não consegue discorrer sobre aquilo, tem uma desenvoltura sobre aquilo, aquilo parece que não é natural, e às vezes até já foi natural para ela em algum outro tempo, né, em alguma outra encarnação, mas está dentro de uma condição de bloqueio energético. Às vezes, inclusive, é por isso que ela tem interesse no tema, que ela quer aprender, porque é algo que já fala alguma coisa em relação à consciência dela, que ela precisa, né, desbloquear aquilo, equilibrar aquele ponto. Então, a gente tem também esse ganho no tratamento de vidas passadas. E esse é só um exemplo, né? Um exemplo de um atendimento, de um caso concreto, de um caso real. Aqui a gente, com certeza, são infinitas as situações que a gente pode imaginar de auxílio, de tratamento, de auxílio nessa busca mesmo de expansão de consciência, nessa busca de equilíbrio, de autoconhecimento, de melhoria mesmo das nossas condições de qualidade de vida, de bem-estar, de relacionamento, de prosperidade. Imagine que esse exemplo ele pode ser estendido a qualquer tipo de situação. Então, espero que tenha auxiliado a compreensão sobre esse tema, sobre esse caso concreto. Fiquem à vontade também, se quiserem fazer perguntas, se tiverem dúvidas, quiserem trazer exemplos, a gente pode compartilhar aqui também, na medida em que for de interesse de vocês aprofundar algum tema em específico. No nosso site você encontra ferramentas como essa, né, de tratamento de vidas passadas, é www.oseuuniversointerior.com.br. Então, estamos à disposição para esclarecer dúvidas e para atender nesse tratamento também. Até mais!